Olá, meus amigos, pessoas amadas de Deus, tudo bem? Sejam bem-vindos a mais um episódio de nosso canal que tem o objetivo de transmitir a poderosa palavra de Deus que é viva e eficaz e tem poder suficiente para transformar os nossos corações, não é verdade? Amigos, vamos meditar neste episódio num texto que está em Atos, capítulo 20, do verso 17 a 21 e nos versos 33 e 34. Textos que vamos ler a partir de agora. De Mileto, Paulo mandou chamar os presbíteros da igreja de Éfeso. Quando chegaram, ele lhes disse: Vocês sabem como vivi todo o tempo em que estive com vocês, desde o primeiro dia em que cheguei à província da Ásia. Servi ao Senhor com toda a humildade e com lágrimas, sendo severamente provado pelas conspirações dos judeus. Vocês sabem que não deixei de pregar-lhes nada que fosse proveitoso, mas ensinei-lhes tudo publicamente e de casa em casa. Testifiquei, tanto a judeus como a gregos, que eles precisam converter-se a Deus com arrependimento e fé em nosso Senhor Jesus. Não cobicei a prata, nem o ouro, nem as roupas de ninguém. Vocês mesmos sabem que estas minhas mãos supriram minhas necessidades e as de meus companheiros. O tema que iremos abordar hoje é: o que faz um ministério ser poderoso? O apóstolo Paulo nos responde. Embora Jesus tenha treinado 12 homens por 3 anos e meio e feito deles apóstolo ou apóstolos, foi Paulo que se tornou a principal referência ministerial do Novo Testamento. Ele dignificou o ministério. Ele enobreceu a chamada, valorizou a vocação e deu a devida importância à túnica pessoal de cada cristão quando escreveu 1 Coríntios capítulo 12. As cartas pastorais que escreveu a Timóteo evidenciam a seriedade dada por ele ao ministério. Diz assim, 1 Timóteo 1, verso 12. Acompanhe. Sou grato para com aquele que me fortaleceu, Cristo Jesus, nosso Senhor, que me considerou fiel, designando-me para o ministério. E nesse capítulo 20 de Atos, em despedida da igreja de Éfeso, que liderou por 3 anos, Paulo, para mim, fez um discurso fenomenal acerca deste assunto, o assunto ministerial. A igreja naquela cidade prosperou, expandiu em suas mãos. Depois você lê o capítulo 19 de Atos
para você ver o efeito da liderança de Paulo ali em Éfeso. Amém? Faça isso. E parece que ao se despedir desse tempo em que trabalhou ali, ele confere uma receita de como um ministério pode tornar-se poderoso. Amém? Então, ele reúne o presbitério e simplesmente dá uma aula sobre liderança, pondo-se sempre, em todo tempo, como exemplo. Amém? E aqui, nesse episódio, eu quero compartilhar com você um pouco desses ensinamentos de Paulo nesse dia tão especial em que ele discursou para a sua liderança, para o seu presbitério em Éfeso. Vamos lá então? Primeiro ensinamento que Paulo deu. Ele se portou de forma correta diante dos irmãos. Amém? Os irmãos de Éfeso conheciam bem a Paulo. Ah, como conheciam. Sabiam do conteúdo de seu coração e eles eram completamente cientes das reações de Paulo em diversas situações em que eles testemunharam a reação, o caráter íntegro, o comportamento íntegro do apóstolo. Ele havia conquistado a total confiança deles por não ter desenvolvido uma vida duvidosa. Escute esse versículo que eu vou citar para você, em que ele escreveu aos Coríntios: não dando nós mesmos nenhum motivo de escândalo em coisa alguma, para que o ministério não seja censurado. 1 Coríntios 6, verso 3. O líder que não constrói crédito, com certeza, ele vai ter muita dificuldade no seu trabalho. E, não por que dizer, ele vai trabalhar em vão. Porque quando ele tem uma vida duvidosa, o seu ministério é censurado no coração das pessoas. Não deixando-as se entregar, se render à sua mensagem e visão. E o que não foi o que aconteceu com Paulo em Éfeso. Por quê? Porque ele foi aprovado, ele recebeu aprovação no seu caráter ali naquela cidade. E desta forma ele demonstrou a grandiosa responsabilidade do pastor, do líder, diante do rebanho. Ele precisa ser um modelo de comportamento para que as suas ovelhas, os seus liderados, não tenham dúvida do homem de caráter e do homem de Deus que ele é. Amém? E as mulheres também, da mulher de caráter e da mulher de Deus, que tantas pastoras são, em nome de Jesus. Amém? Segunda lição que Paulo deu naquele discurso que ele fez ali em Éfeso aos irmãos, ao presbitério. Segundo, serviu ao Senhor com humildade e lágrimas. Amém? Humildade significa absoluta e absurda dependência de Deus. Quando os passos são direcionados pelo Senhor, quando Deus realmente guia aquela pessoa que se coloca na dependência dele. Um líder que busca reconhecer a voz de Deus em si mesmo, lá no seu íntimo, e segue essa voz fielmente, esse líder revela a sua natureza dependente. E junto a esta busca intensa para depender de Deus, para reconhecer a sua voz lá no seu interior, geram-se as lágrimas. Amém? Um verdadeiro líder, um verdadeiro pastor, ele chora diante de Deus. Chora pelos seus,
pela cidade que mora, pela nação que nasceu, pelos perdidos e pela igreja global. Ele é de verdade um chorão diante do Senhor. Amém? As lágrimas que ele derrama no altar, diante de Deus, são a clara demonstração de sua dependência. Amém? São nelas que ele consegue ouvir a voz do Espírito Santo em seu coração. E Paulo, no pastoreio em Éfeso, ele viveu essa experiência de ouvir a voz de Deus lá dentro do seu íntimo. Observe. E agora, constrangido em meu espírito, vou para Jerusalém, não sabendo o que ali me acontecerá. Atos 20, verso 22. Amém? Um líder humilde e que chora diante de Deus e ouve a sua voz. É um dos caminhos, é um dos requisitos para se ter um ministério poderoso. Amém? Terceira lição que Paulo nos dá para termos um ministério poderoso é: ele entendia os tempos de provação. Amém? Quando os judeus conspiraram contra o seu ministério ali em Éfeso, Paulo logo entendeu que Deus o estava testando e procurou aprender com aquela situação desconfortável. Uma dificuldade para Paulo servia de crescimento e não de conflito do seu chamado. Era assim que ele encarava as situações. Ao invés de culpar os outros, ele reagia em paz, ficava tranquilo e extraía a lição. E no aprendizado, o vento simplesmente passava. Amém? Não entrava em guerras humanas, em brigas. Amém? Mas via tudo como propósito de Deus. Porque para Paulo, as mais terríveis situações, os mais assombrosos acontecimentos, têm neles um aprendizado divino. Amém? Uma oportunidade de sair melhor. Olha o que ele escreveu aos Coríntios. Observe. Porque a mim me parece que Deus nos pôs a nós, os apóstolos, em último lugar, como se fôssemos condenados à morte, porque nos tornamos espetáculos do mundo, tanto a anjos como a homens. Nós somos loucos por causa de Cristo, e vós, sábios em Cristo. Nós fracos, e vós, fortes. Vós nobres, e vós, desprezíveis. Até a presente hora, sofremos fome, e sede, e nudez, e somos esbofeteados, e não temos morada certa, e nos afadigamos, trabalhando com as nossas próprias mãos. Quando somos injuriados, bendizemos. Quando perseguidos, suportamos. Quando caluniados, procuramos reconciliação. Até agora, temos chegado a ser considerados lixo do mundo, escória de todos. 1 Coríntios 4, de 9 a 13. Ou seja, algumas vezes o ministério vai nos fazer nos sentir isso aqui, lixo, escória. Mas, para cada situação que Deus fizer um líder passar, um pastor passar, ele tem um ensinamento. E quando esse líder entende isso, quando esse pastor compreende isso, ele não se decepciona, ele não se ofende, ele não se fere. Pelo contrário, ele aprende e sai uma pessoa muito melhor daquela situação. Amém? Quarta lição que Paulo nos dá para ter um ministério poderoso. E o que faz ser um ministério poderoso. Pregava e ensinava o que era proveitoso. Pregava e ensinava o que era proveitoso. Que maravilha, não é verdade, amados? Ele pregava o que era proveitoso.
Paulo tinha a pregação em altíssimo conceito. Por causa disso, se esforçava para pregar o que causasse transformação nas pessoas. Essa era a meta dele quando ele pregava a palavra. Ele queria ver as pessoas convertidas, arrependidas de seus pecados, crendo com firmeza em Jesus, o Senhor. Esse era o objetivo do apóstolo. Amém? Desejava que Cristo fosse o centro da vida delas, totalmente. Amém? Por isso, segundo ele, pregar não era uma atividade qualquer. Pregar, para ele, não era uma atividade qualquer, mas a grande chance de resolver a eternidade das pessoas e conduzi-las ao plano que Deus tinha feito, escrito para cada uma delas. Amém? Sendo assim, para alcançar esses objetivos como pregador, ele então pregava o que era proveitoso, ou seja, o reino. Por que o reino? Porque é a mensagem que temos a ordem de pregar. Olha o que diz a Bíblia. E será pregado este evangelho do reino por todo o mundo, para testemunho a todas as nações, então virá o fim. Mateus 24, 14. É a mensagem que deve ser espalhada pelo mundo. É esta a mensagem do reino. A fim de que haja o desfecho da história, isto é, o fim chegará quando o reino de Deus for pregado no mundo inteiro. É o que a Bíblia diz, é o que Jesus falou. Amém? E no intuito de falar deste reino, o nosso estimado apóstolo Paulo pregava publicamente e também de casa em casa, individualmente, porque ele se importava com cada ser humano. Amém? Então nós como pastores, você como pastor, como líder, você não pode parar de pregar o reino, porque o reino, essa mensagem pregada com unção, com autoridade, ela penetra no interior das pessoas e alcança o objetivo que Deus quer, que é o arrependimento, a conversão, a centralização de Cristo no coração das pessoas. A eternidade delas são resolvidas e elas passam a viver ou a procurar viver neste mundo o que Deus destinou para elas. Amém? Em quinto lugar, a quinta lição que Paulo nos dá é de como ter um ministério poderoso é a seguinte: não servia no ministério visando enriquecimento próprio. Não era essa a sua intenção. Em momento algum, Paulo pastoreou almejando acumular bens, a fim de usar isso como prerrogativa de sucesso ministerial. Em nenhum momento ele constrangeu ou induziu as suas ovelhas a ofertarem sua vida, apesar de saber que poderia usar desse direito. Mas ele não fez isso. Pois quando faltava dinheiro, as suas mãos trabalhavam. As suas mãos iam atrás do suprimento. E quando ele conseguiu o suprimento, era tanto para ele quanto para os seus companheiros. Olha uma coisa linda que Paulo fez em relação a isso no seu ministério. Ele optou por uma vida simples, comum, a fim de não explorar ninguém. Escute isso. Cometi eu, porventura, algum pecado pelo fato de viver humildemente, para que fosses vós exaltado, visto que gratuitamente vos anunciei o Evangelho de Deus? Que coisa linda, né? Ele preferiu a simplicidade para que as pessoas que ele cuidava não se sentissem naquela obrigação de sustentá-lo ou de ajudá-lo. Amém? O seu coração, de fato,
estava no Senhor e na causa. Amém? E este é um ponto importante para se ter um ministério poderoso. Amém? Apoiado nesses valores, o ministério de Paulo foi sim poderoso, tremendo. Não só em Éfeso, mas por onde ele passou, porque esses valores que ele ensinou naquele dia que ele discursou ao presbitério de Éfeso, ele seguia em qualquer lugar que ele fosse trabalhar para o Senhor. Então, o seu ministério foi poderoso em todos os lugares que ele colocou os seus pés. E o Senhor permitiu que esses ensinamentos atravessassem gerações e chegassem até nós para que pudéssemos seguir o seu exemplo. Que eu e você possamos parar e meditar todos os dias nesses valores, para que possamos praticá-los, a fim de que o nosso ministério também seja poderoso, como foi o de Paulo. Amém? Que o Senhor te abençoe e te guarde, que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha compaixão de ti, e que o Senhor sobre ti levante o seu rosto e te dê a paz. Até a próxima. Tchau.